aperta o play, rebobina a semana, porque vai começar o Pega Fita. Salve, salve, eu sou o Diego, seu apresentador, e esse aqui é o Pega Fita. Segundo episódio, será que eu consigo completar os 3 essa semana? Vamos ver. E bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre esportes, ok? No giro de notícia nós temos NBA e UFC, e o nosso bloco principal vai ser dedicado à Champions League. Então, vamos nessa. E para começar, nós tivemos o New York Knicks abrindo 2-0 na série contra o Boston Celtics nos playoffs da NBA. Ambos os jogos foram de virada dos Knicks, que perdiam por mais de 20 pontos até o terceiro set. E isso mostra o quanto esse time do Knicks é dedicado. Eles não ganharam de nenhum dos times grandes, não ganharam do Celtics, não ganharam do Thunder. Na temporada regular não ganharam do Cavs, mas mesmo assim, chegando nos playoffs, esse time do Knicks tem surpreendido. Eles têm mostrado o quão eles estão prontos para esse playoff. Não sei se eles são favoritos para título, não tô dizendo isso, mas que eles sabem jogar o playoff, isso eles sabem. O segundo jogo que eu vou comentar é Wolves vs Warriors, onde eles empataram a série. O jogo acabou de acabar, fazem pouquíssimos minutos que esse jogo encerrou. E, bem, o que falar, né? A aula que o Warriors deu, né, no último jogo, o Wolves devolveu nesse. Foi um baita jogo, onde eles abriram vantagem no primeiro set. Os outros foram sendo, claro, bem mais próximos. Só que essa vantagem no primeiro set definiu o jogo. A diferença permaneceu de uns 15 a 16, 15, 16, 17 pontos. Ficou bem por essa faixa. Mas é isso, sabe? Esse primeiro set onde o Warriors entrou desligado, sem Curry. O Curry tá lesionado, deve ficar fora dos jogos que vão ter, nos próximos jogos que vão ter. Talvez ele volte pro quinto jogo. Eu tinha visto as especulações de que é certeza que ele não vai estar no jogo 3, no jogo 4 e no jogo 5 é incerteza. Não tem garantia que ele vai estar no jogo 5. Então, pro torcedor do Lakers, fica esse medo. Pro torcedor e pro torcedor do Wolves, né? Teve uma noite onde Anthony Edwards deu um susto, parece que se lesionou. Não dá pra saber a gravidade, não dá pra saber se foi um susto só. Ele caiu no chão sentindo, mas continuou jogando. Jogou 34 minutos, fez 9 pontos, 5 assistências e 9 rebotes. E o outro grande pontuador foi o Julius Randle, né? Jogando muito também, com 24 pontos, 11 assistências e 7 rebotes. O outro que eu quero destacar é o Alexander Walker, né? Com 20 pontos, 3 assistências e 2 rebotes. Esse jogo ainda é um jogo muito aberto, porque como eu falei, o jogo 1 foi do Lakers, o jogo 2 foi do Wolves. Então, visto como as séries têm ido, né? Esse jogo e o próximo jogo que eu vou comentar, que vai ser o do Nuggets e o do Thunder, né? Esses são os dois jogos mais acirrados desses playoffs, ok? Celtics e Knicks, se o Celtics continuar jogando do jeito que tá, vai dar Knicks. E o Pacers, ele tá atropelando o Cavs, tá? Se você aí torce pro Pacers ou pro Cavs, eu ficaria preocupado se você torce pro Cavs, porque o Pacers tá jogando melhor. O último jogo que eu quero comentar é o do Denver Nuggets contra o Oklahoma City Thunder. Esse segundo jogo, o Thunder ele empata e a gente vê um bagulho impressionante que é em 2 quartos o Thunder fez 87 pontos. E no placar final eles ficaram com 40 pontos de vantagem. Não é a primeira vez que eles fazem isso, eles também fizeram na série anterior de playoffs. A gente não tem muito o que falar, porque o Thunder ele é o melhor time da NBA agora. Ele é o top 1 time. O Shai Alexander tá jogando muito. O time inteiro do Thunder joga muito. Essa reestruturação do Thunder a gente consegue falar fácil que é uma das melhores. Temos que ver ainda se vão ir para título, se vão ganhar um título, mas só com esse resultado, pegando o nugget do Jokic e fazendo isso, eles já mostram
todo o poderio. E também porque eles ganharam de quase todo mundo, praticamente, nos jogos regulares, né? Então, o potencial desse time a gente já conhece. Uma outra importância que eu acho que esse jogo tem, além de ter sido essa sapatada, é que a gente tá vendo o jogo dos MVPs da temporada. O Jokic e o Shai Alexander são cotados para serem os MVPs. Nas estatísticas que o Jokic lidera, o Shai tá no top 5, e nas estatísticas que o Shai lidera, o Jokic também tá no top 5. Então é uma partida muito interessante da gente ver o impacto desses dois jogadores e a importância deles para os seus times. Ambos são líderes, ambos são os grandes All-Stars, né, dos seus times. Mas eu sinto que essa série, ela, claro, tá empatada e ela nem tá longe de mostrar tudo o que ela pode acontecer. O jogo 3 pode ser uma virada do Nuggets, pode ser uma virada do Thunder. É um jogo muito maluco. Então, eu peço que quem curte NBA, quem tá vendo jogos da NBA, dê uma atenção a mais pra essa série. E agora falando de UFC, o Alex Poatan, ex-campeão dos meios pesados, apareceu ontem fazendo críticas à instituição UFC e dizendo que após o que ele ouviu, ele começou a pensar em se aposentar, que ele não merecia ser tratado desse jeito, que ele nunca tinha falado mal do UFC, e aí ele fez essa ameaça de aposentadoria. Não deu nenhum contexto, né, sobre o que deixou ele tão revoltado. O que é presumido, né, o que é o achismo, é que é o desacordo dele sobre a revanche contra o Ankalaev pelo cinturão da categoria. Mas essa mensagem do Poatan não teve a repercussão que ele queria, ela não foi bem vista. Ele hoje já soltou um vídeo no Insta dizendo que foi hackeado e que o hacker que escreveu a mensagem no Twitter, logo depois ele apagou esse vídeo, o que já deixa tudo muito mais maluco e engraçado. E o Magomed Ankalaev, né, que é o rival dele, vendo toda essa situação, veio tweetando dizendo que foi ele que hackeou a conta do Poatan, só pra jogar mais lenha da fogueira dessa revanche. Nesse sábado, dia 10, nós teremos o UFC 315. O evento principal será a disputa do cinturão dos meios médios, que ocorrerá entre o campeão Belal Muhammad e o Jack Della Maddalena. E essa luta vai definir não só quem é o campeão dos meio médio, como ele vai definir as próximas lutas do cinturão dos leves. Por quê? Se o Belal Muhammad ganhar, o Islam Makhachev, no UFC 317, vai enfrentar o Ilia Topuria, que é ex-campeão dos penas e que subiu para a categoria dos leves. Mas, caso seja o Jack Maddalena que ganhe, então a luta do cinturão dos leves vai ser entre o Charles do Bronx, o Charlinhos, e o Ilia. Porque o Makhachev vai subir de categoria para disputar o cinturão com o Jack Maddalena. Então, esse sábado de UFC não só promete talvez um novo campeão ou uma permanência, como ele define uma outra série de lutas. Porque caso seja uma luta de Islam e Topuria, né? Qual será então a luta do Charles? Muito se falou do Charles e do Max Holloway disputarem o cinturão BMF. Então, só nesse sábado a gente não só vai ter a resolução de uma luta, como a gente vai ter uma definição de pelo menos uma luta de cinturão e talvez uma definição de luta de cinturão BMF. Bem, só resta aguardar pra gente ver o que vai ser. E para começar o nosso bloco principal, eu quero falar da minha, da sua, da nossa, da Champions League. Vamos falar dela então em ordem cronológica desses jogos das semifinais. O primeiro jogo foi Barça e Inter de Milão. E, bem, o que eu tenho para resumir esse jogo numa frase só é absoluto futebol. Foi incrível. O jogo foi sensacional, foi uma montanha-russa de emoções. Então, vamos começar, né? Vamos destrinchar esse jogo de novo. Se a gente assistir, né? Para quem assistiu ou para quem pegar as estatísticas,
elas são muito parecidas com o do primeiro jogo. O Barcelona teve 71% de posse de bola, ele teve 22 finalizações e 6 grandes chances, enquanto a Inter teve 13 finalizações e 4 grandes chances. De defesas do goleiro, a Inter teve 7, o Barça teve 3, dos escanteios 5 e 7, 14 faltas para Inter, 10 faltas para o Barcelona. O Barcelona fez 772 passes, a Inter fez 313. Foram 30 desarmes da Inter e 20 do Barcelona, 9 faltas da Inter e 14 do Barcelona, 5 cartões amarelos para a Inter e 2 para o Barcelona. E isso são muito similares com as estatísticas do primeiro jogo. Então, e ele começa muito parecido com o primeiro jogo. A Inter novamente abre o placar. Uma das maiores armas do Barcelona nessa temporada foi a linha alta deles. Essa linha de defesa alta onde os atacantes, por muitas vezes, ficam impedidos. E não é uma coisa de acaso, de eles torcem para que o cara esteja impedido. É uma extrema consciência dos laterais e dos zagueiros do Barcelona. Ok? Mas a Inter parece ter sido um dos times que entendeu muito bem como mandar essas bolas longas para pegar o Barcelona desprevenido. A gente tem o gol do Lautaro e o pênalti em cima do Lautaro. Lautaro esse que tá lesionado, ok? Ele foi jogar lesionado, mas mesmo assim ele foi entregar toda a paixão que ele tem por esse time da Inter de Milão, todo esse carinho que ele tem, ele foi entregar. E assim, no segundo tempo, a gente encarava novamente um 2-0 para a Inter de Milão. O jogo parecia se encaminhar da mesma forma que o último. É bizarro. Chega a ser bizarro eu tá descrevendo isso, porque parece que eu tô só descrevendo o primeiro jogo. Tudo de novo. Mas na volta do segundo tempo, o Barcelona mostrou essa vontade que esse elenco tem. A gente já começa com um excelente contra-ataque, onde o Eric Garcia marca o gol. Depois, logo depois, pouquíssimo tempo depois, o Dani Olmo já empata. Então, aos 87, o Rafinha chuta a bola, ela bate o Sommer, ele defende a bola, ela tem um rebote pro Rafinha, e com a outra perna ele bate de novo, e aí ele marca o gol. E tudo parecia que ia acabar ali. O Barcelona atacando muito, mas não conseguindo efetivar esse ataque. O Sommer, ele foi um paredão. Eu não quero só elogiar o Sommer, como também eu quero também elogiar muito o Di Marco e o Dumfries nesse jogo, né? Dumfries que deu 2 assistências, porque eles foram os caras responsáveis por frear esse Barcelona. O Di Marco, ele foi o cara que impediu o Lamine Yamal de conseguir ser tão contundente, de ser tão efetivo quanto ele normalmente é. E isso que o Lamine ainda foi extremamente bom hoje. 97% dos dribles e jogadas ele acertou. Pra você ver. E né, ainda assim, com a troca do Di Marco pro Carlos Augusto, foi aí que o Yamal começou a ter mais essa liberdade. Então é aí que a gente via esse cenário. O Barça novamente tomando a frente, muito mais animado, né? A Inter, acho que a palavra não é animado. Ele volta melhor pro segundo tempo, mas o futebol da Inter era justamente para frear esse Barcelona, né? Era a melhor defesa da Champions e o melhor ataque da Champions. A melhor defesa, e na verdade acho que é a melhor defesa da Europa, inclusive, a da Inter. E o Barcelona é certeza que eles são o melhor ataque da Europa. Mas aí, aos 90 minutos mais 3, o juiz tinha dado 5 de acréscimo. Aos 90 mais 3, nos últimos lances, a Inter corre pro ataque e quem tava lá pra mandar essa bola
era o Acerbi. Cara, pra quem não sabe, o Acerbi, ele passou por altas coisas, jogou no Milan, foi destratado no Milan, perdeu parente, teve problema de saúde e ele foi o cara que empatou esse jogo pra Inter de Milão. Num cenário que, né, é muito normal a gente ver em prorrogação, os times muito cansados, os times não querendo se arriscar muito, e foi justamente o contrário. Tanto a Inter quanto o Barcelona, quando o juiz apitou a prorrogação, eles foram para trocação franca, eles não queriam saber, eles iam resolver aquilo ali. E então, né, o futebol, ele por muitas vezes, ele é mágico, né? O jogo já tava um 3-3, no agregado já eram 6-6. Então, David Fratesi, que é um reserva, não é um dos melhores jogadores dessa Inter, ok? É um bom jogador de rotação, é um bom jogador para entrar, mas não é um mega craque dessa Inter. Mas ele entra em campo aos 99 do primeiro tempo de prorrogação, ele vai e marca o segundo gol numa gigantesca, existe uma certa atrapalhada do Cubarsí, o Inigo Martínez também não joga muito bem ali, uma baita confusão, ela sobra, então ele mete um excelente chute e um golaço, não tem o que falar. E ele fica maluco. O Fratesi, ele fica maluco. O banco do Inter todo corre também pros portões, né, não é San Siro. Ele sempre... porcaria de estádio. Ele troca de nome, mas é o estádio... É o mesmo estádio do Milan, é o San Siro. Mas é outro nome, né? Eles usam outro nome. Então... ele corre para as arquibancadas, gritam como malucos, né? O Fratesi até chega a passar mal, de tão animado que ele ficou, e várias pessoas da arquibancada chegam a passar mal. O Barcelona, ele tenta muito, mas não consegue. O Sommer, ele travou todas as chances que esse Barcelona podia ter. E esse jogo foi um presente, né? O primeiro jogo já foi sensacional, já foi alucinante. Esse segundo jogo já foi sensacional e foi alucinante, né? Eu só pontuaria, acho que o que eu diria é que, por mais que o Barcelona tenha perdido, é uma baita temporada desse Barcelona. Eles se encaminham para talvez ganhar uma La Liga, tá uma briga de foice, tá sendo uma briga de foice lá, entre eles, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, mas esse jogo não tem o que reclamar, sabe, não tem o que reclamar dos jogadores. O Rafinha não fez os seus melhores jogos, claro, mas quando o time precisou dele, quando a bola caiu no pé dele, ele empatou, né? O futebol tem dessas. Eu tô falando assim porque eu tava torcendo pro Barcelona, por isso que eu tô tão pra baixo. Mas foi um baita jogo, sabe? Eu gosto muito da Inter de Milão também, mas eu queria tanto que o Barcelona fosse, que eu queria muito ver ou o Lamine ou o Rafinha levantando essa bola de ouro. As chances ficam menores agora. Mas foi um baita jogo. O Bruno Formiga falou, né, que essa foi a melhor semifinal de todos os tempos. Não sei se concordo, né? Eu teria que puxar aqui. Na minha mente vem outras semifinais que eu acho tão impactantes quanto essa. Pra mim, a semifinal de Real Madrid e Manchester City, e isso que são o Real Madrid e o City, tá? Mas essa semifinal, eu acho que ela tem um impacto tão grande quanto esse jogo, porque o Real Madrid resolve ele nos últimos minutos, sabe? Então, a gente ainda tem esse, a gente também tem
a semifinal do Tottenham e do Ajax, né, do Lucas Moura. Então, eu acho que, eu não vou cravar qual delas é a mais emocionante, mas com certeza essas 3 são as melhores semifinais de Champions League que eu já vi e que eu acho que o futebol até agora nos proporcionou. Se Barcelona e Inter de Milão foi absoluto futebol, você fica na ponta da cadeira, sabe? Um jogo alucinante, lá e cá, que depois de um tempo a gente nem sabia mais quem ia vencer, se ia para os pênaltis. Esse jogo, Paris Saint-Germain e Arsenal, só um time foi a campo. Só o PSG queria jogar bola. Aí você fala, poxa, foi tão disparelho assim? Não na estatística. Se você olhar posse de bola, 46 do PSG a 54 do Arsenal, né? 11 finalizações do PSG a 19 do Arsenal, 3 defesas do PSG, 4 defesas do Arsenal, 2 escanteios pro PSG, 6 pro Arsenal, 11 faltas pro PSG, 11 faltas pro Arsenal, 320 passes do PSG, 355 do Arsenal, 30 desarmes do PSG, 16 desarmes do Arsenal. Você vai vendo tudo isso e você fala, caramba, mas os números estão tão parecidos, Diego. Será que foi isso mesmo? Só que essas estatísticas não refletem o quão desanimado esse time do Arsenal tava. Essa é a palavra, desanimado, sem vontade. Já era se esperado que ia ter uma maior posse de bola do Arsenal, sabe? É normal. Foi assim no primeiro jogo, e isso que o jogo foi na casa do Arsenal e tal, mas esperava-se que o PSG não quisesse ter essa briga de foice, né? Ter essa porrada franca. Porque os dois são times que bebem do guardiolismo. O Arteta foi assistente do Guardiola e o Luiz Henrique, né, filho do tic-tac. Então ambos sabem muito bem, né, como o outro joga. Ambos têm esse conhecimento. Ambos já jogaram contra, inclusive. PSG e Arsenal já rolou nessa Champions. Tinha sido 2-0 pro Arsenal. Mas nessa semifinal foi tudo muito estranho, esse futebol do Arsenal. Nossa, muito estranho. Ele tinha a maior posse de bola, foi tendo as chances. Na maior parte do primeiro tempo era a chance do Arsenal. Na maior parte do jogo foi chances do Arsenal. Arsenal com a bola, Arsenal indo. Arsenal com a bola, Arsenal indo. Mas nada parecia efetivo, sabe? Eu acho que a frase que mais representa tudo isso, o Arsenal jogava fofo, sabe? Chutava fraco, jogava sem vontade. Cara, o Declan Rice, que fez aquela partidaça contra o Real Madrid, 2 pinturas de falta, né? Parece que ele gastou toda essa majesteza com falta, todo esse talento na bola parada. Parece que parou ali. O time do Arsenal, que é conhecido por bola parada, parece que acabou ali isso. É bizarro, cara. Completamente bizarro. Enquanto isso, o PSG, esse PSG low profile, né? como a galera tem chamado, tem jogado muito bem. O Donnarumma tem virado esse goleiro seguro, esse goleiro que você vê o cara correndo pra cima do Donnarumma e você fala, ele pega. Pacho, né? Que é o zagueiro equatoriano, jogando muito bem também. Nossa, que achado faz o PSG. Hakimi, como sempre, é um lateral muito bom. Desde épocas de Real Madrid, o Hakimi é um dos melhores laterais do mundo. No Mendes fez uma boa partida. O João Neves e Vitinha jogando juntos. Os caras parecem onipresentes no campo. Toda hora eles estão ali, toda hora estão roubando bola, toda hora estão fazendo toque, em todas as jogadas eles estão ali, né? O Fabian Ruiz, ele que faz o gol numa excelente jogada de contra-ataque do PSG. Nossa, mas é muito boa. Um belo chutaço que ele dá no gol.
E ali, nesse primeiro gol, com menos chances, menos posse, o Arsenal já parece desanimado, sabe? A torcida do PSG também não parava de cantar no Parque dos Príncipes, e o Arsenal toma o primeiro gol e ele já parece desanimado, ele já parece que não quer mais jogar, já começa a ir triste, cara. E isso é um bagulho que me irrita, cara. Sinceramente, a gente tá numa final de Champions League e o time do Arsenal assim, né? Tá bom, né? Outra partida, nossa, cara, é bizarro, parece que quem tava com a vantagem no placar era o Arsenal, sabe? A gente não precisa fazer muito pra vencer isso aqui, deixa, né? E no segundo tempo, quando nós temos a substituição, né, do Barcola, né, o Barcola sai, fez um jogo discreto. Não vou falar que foi bom, não vou falar que foi ruim, mas acho que discreto é o que define o Barcola nessa partida. Sai Barcola, entra o Dembélé. Que temporada faz o Dembélé? Que temporada maluca faz o Dembélé? Né? A gente teve rumores, teve as notícias, né? De briga com o Luiz Henrique, discussão, tal. Tanto que agora ele começou essa partida no banco. Mas a gente tem tudo isso, aí ele entra, assistência e gol do Hakimi. Aos 72 minutos, a partida já estava fechada aos 72 minutos. Eu não gosto de falar isso com jogo de futebol, a gente viu, né, quantos jogos a gente já não viu que faltando 18 minutos, 20 minutos, o outro time não tinha uma corda pra vida e caramba, vamos lá? Mas não foi isso que aconteceu. Esse segundo gol, só o Arsenal, que já estava triste e desanimado, ficou mais triste, mais desanimado. Ainda teve um gol do Saka, né? Rapidamente, pouco tempo depois, né? 4 minutos depois do gol do Hakimi, a gente teve o gol do Saka. Mas pra nada, sabe? Foi pra não ficar feio no placar. Foi pra não sair com gol nenhum. Pra isso, né? Foi uma baita partida do PSG e uma triste partida de Arsenal. Dá vontade de falar, e foi pra isso que vocês vieram? Né? Era esse o futebol que vocês queriam mostrar? E, caraca, eu tô muito revoltado com esse jogo que o Arsenal fez. E não é nem porque eu queria que o Arsenal passasse, eu queria que eu queria que esse PSG low profile passasse, que eu queria ver um Barcelona do Flick e um PSG do Luiz Henrique se enfrentando. Mas, cara, eu sei lá, cara, porque o Arsenal não tem Premier League pra ganhar, porque a Premier League já é do Liverpool, já ganhou, sei lá quantas rodadas o Liverpool já é campeão da Premier League. FA Cup, Carabao Cup, também zero chance, né? Quem levou esse ano foi o Newcastle e o outro vai ter... O Arsenal não tá nas finais da outra. E aí a gente olha e fala, caramba, esse era o campeonato de vocês. É a chance de vocês irem pra segunda final da Champions na sua história. E essa é a bola que vocês têm pra apresentar, cara? Pô, aí é muita sacanagem, tá ligado? Eu acho que essa é a palavra. O time do Arsenal, ele entrou de sacanagem. Muita sacanagem. Esse foi o Pega Fita de hoje. Se você curtiu, pode seguir no YouTube, no Spotify, minhas redes sociais vão ficar na descrição e não esquece de dar play no próximo episódio. Espero lá!